mais um episódio do VVV, Vendas, Velhos e Vinhos. Tô aqui junto com o meu amigo de longa data, Zé Geraldo. Tudo bem, gente? Antes de mais nada, turma, vamos lá. Aqueles recados paroquiais, mas que são super importantes. Se vocês ainda não são assinantes do nosso canal, por favor, assinem o canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os nossos amigos, para que ele possa ser espalhado e a gente consiga alcançar mais gente, entregando mais conteúdo de qualidade. Dê o joinha, porque isso ajuda pra caramba lá no algoritmo do YouTube. Senta o dedo. Senta o dedo, é isso aí. Porque isso ajuda no algoritmo do YouTube a entender que isso é importante para ele também espalhar para outras pessoas esse conteúdo. E, obviamente, comente, participe, seja crítico, seja ele positivo ou seja negativo. Enfim, são os recados paroquiais, mas eles são importantes, principalmente aqueles que estão chegando agora, sejam mais do que bem-vindos. E antes da gente começar a falar, Zé, eu queria te comentar que o tema que a gente escolheu para falar nesse nosso episódio, ele é decorrente de um pedido. Porque a gente teve um episódio outro dia que a gente falou, ano passando assim, de uma forma relativamente rápida, sobre um tema super importante chamado ICP. E muita gente entrou em contato comigo e falou, Flávio, você não faz um episódio indo mais a fundo no tema ICP? Então, por isso que nós estamos aqui, eu queria agradecer de coração esse retorno que a gente recebe de vocês, que é super, super, super bacana. Então, o tema de hoje é ICP. A gente tem que falar que nós estamos nos estúdios da Red Minds, claro. Mais uma vez. Eles nos apoiam bastante nesse podcast. E também temos o apoio de Baco. Vinho do Sul, nosso amigo Bira, nossa amiga Simone, muito obrigado. Eles que fazem a curadoria e nos fornecem os vinhos que a gente bebe ao longo dos nossos podcasts. Então, mais uma vez, obrigado, obviamente, Red Minds e Vinho do Sul, dois grandes apoiadores nossos que estão com a gente desde o D0 e a gente realmente de coração agradece a aposta que eles fizeram nesse nosso projeto, que é um projeto pessoal nosso, que a gente faz com muito carinho. Mas vamos logo, sem mais delongas, falar um pouquinho então do nosso tema de hoje, ICP. ICP, na verdade, né, Zé, como você sabe, vem de uma sigla em inglês, Ideal Customer Profile, ou perfil do cliente ideal. E como eu costumo dizer, é fundamental qualquer empresa saber quem é o seu ICP, quem eu quero como cliente. E como eu sempre falo, tão importante eu saber quem eu quero como cliente é saber quem eu não quero. Exato. Por quê? Porque quando você sabe quem você não quer como cliente e eventualmente esse potencial cliente bate na sua porta, você vai dizer não sem dor no coração, não vai sofrer com isso. O que é difícil, hein, gente? Você falar não para cliente é uma coisa muito difícil, muito doída. Você olha a sua conta para pagar no final do mês, aluguel, funcionário, e vem um cara querendo comprar e você fala não, é duro. Mas creiam que no longo prazo isso dá mais resultado do que se você colocasse esse cliente para dentro e tivesse ele como um cliente que talvez não vai ser feliz contigo. É isso, exatamente isso que eu ia falar, porque é estratégico você dizer não. Por quê? Porque, claro, você vai dizer não nesse primeiro momento e fala, vou abrir mão de um faturamento imediato. Mas se você sabe que esse cliente não é o cliente que vai ver valor ao longo prazo com o que você tem para oferecer para ele, lá na frente ele vai ficar insatisfeito e vai falar mal de você. Ou seja, o faturamento que você teve no curto prazo vai ser suplantado e talvez vai perder muito mais do que ganhar. E às vezes o cliente faz mal para a empresa, Exato. Porque você tem que mudar vários padrões, processos e até pessoas para se adaptarem àquele cliente. Isso causa um problema estrutural muito grande, de gestão muito grande, só por causa daquele cliente. Tem que ser muito bem pensado. E, gente, eu vou falar, eu sou um dos maiores defensores de que o cara quer comprar e eu vendo, tá? Mas a gente tem que passar por essa análise, porque senão você vai ser uma coxa de retalhos de clientes no longo prazo. E aí você, até mesmo para fazer um valuation da sua empresa, fica complicado, porque não se sabe se aquele cliente tem benefício para ele ou para a empresa e como você traz, a organização de como você traz. Então eu acho que definição de ICP e mais do que definição, execução do ICP é fundamental para o sucesso em venda. Zé, pegando esse gancho que você falou, cara, eu acho que você trouxe coisas mais importantes, não só para esse assunto, mas eu diria que para todos os podcasts que a gente já fez e que a gente vai fazer daqui para frente.
E eu trago isso, inclusive, para a minha vida, não só como consultor, mas também como executivo de mercado, porque eu cansei de ver empresas que fazem planejamento, mas patinam na hora de pôr na prática. Ou seja, a execução é fundamental nessa história. Então, cuidado e atenção. Planejamento sem execução é mais ou menos que nem aquela propaganda de pneu que tinha quando a gente era criança, Zé, que falava lá que potência sem controle não é nada, né? Ou seja, planejamento sem execução não é nada. Eu tinha uma chefe, na verdade ela era inglesa, mas radicada nos Estados Unidos, que ela falava muito strategy without execution is hallucination. É isso, é isso mesmo. E realmente é isso, não adianta ver qual é o ICP, como ele é, bonito, fazer pesquisa, entender, treinar o time e tal, e no dia a dia, vamos prospectar o que vier, tá bom. Cai na rede é peixe. Então, já que vamos voltar aqui para o tema ICP, já que a gente fez esse preâmbulo, então, algumas coisas importantes. Primeiro, ICP é organismo vivo. Ou seja, é algo que precisa ser revisitado e adequado de tempos em tempos. Não estou aqui preconizando que toda semana você vai mexer no seu ICP. Mas como o mercado, a economia e o comportamento dos consumidores e clientes é muito dinâmico, de tempos em tempos a gente precisa parar, fazer uma puxada de freio de arrumação e tentar ver se não tem que fazer ajuste. E aí avalia se tem que ajustar ou não. Então esse é um primeiro princípio fundamental. E eu queria aproveitar e trazer para vocês, meus queridos amigos e amigas que estão nos prestigiando aqui no nosso podcast, e eu vou apresentar para vocês aquilo que eu chamo da fórmula da definição do seu ICP. Eu criei uma metodologia em que são 6 passos, que se vocês seguirem esses 6 passos, vai ser mais fácil de vocês começarem a definir melhor o ICP da empresa de vocês. Então deixa eu dar uma passadinha muito rápida e talvez a gente possa, depois eu vou passar pela fórmula completa e talvez a gente possa passar por cada um deles e elaborar um pouquinho e falar um pouquinho da nossa experiência de como lidar com isso. Então são 6 passos relativamente simples, mas são 6 super importantes. Vou até pegar aqui minha colinha só para não pular nenhum deles que é importante. Então é assim. Eu tenho o perfil de professor da Dom Cabral, né? Tudo bem. Não precisa falar essas coisas, tá tudo certo. Mas vamos lá. Primeiro passo. Identifique quais são os casos de sucesso que você tem históricos na sua empresa. Segundo passo. Mas passo muito importante, mas complexo. Porque como você define caso de sucesso? Caso de sucesso. Que você ganhou muito, que você teve mais margem, que você executou melhor ou que o cliente ficou mais feliz? Para mim, de novo, é uma conjunção de tudo isso aí, mas se não tiver o último, para mim não é caso de sucesso. Ou seja, se o cliente não ficou muito feliz, muito satisfeito, para mim não é caso de sucesso. Por quê? Porque ele não vai te recomendar, não vai fazer negócio com você de novo e assim por diante. Eu acho, né, nesse ponto, eu lembro quando eu fiz a primeira vez o ICP, que a gente foi bem criterioso. O cliente tem que estar feliz. Isso. Mas a empresa tem que estar feliz com o cliente. Tem que ser e o cliente tem que dar margem para a empresa, claro. E ele tem que pagar contente. Não pode doer para ele fazer o pagamento. E o serviço que eu entrego para ele tem que ser algo que eu possa entregar para mais pessoas. Claro. Ou seja, tem que ser sustentável para a empresa. Sustentável para a empresa no sentido de que, inclusive, tem que fechar a conta. Não adianta nada o cliente estar feliz e você quebrar. Exatamente. Né? Mas o segundo passo, depois que você definiu o critério de caso de sucesso, identificou qual ou quais são os casos de sucesso, e para algumas empresas pode ser que só tenha um tipo de caso de sucesso, para um perfil de sucesso. Para outras empresas pode ser que tenham várias categorias de caso de sucesso, o que pode inclusive mostrar que a empresa pode ter mais de um ICP, como pode acontecer. Verticais diferentes para atacar. Por exemplo. Né? Mas o segundo passo é, nestes casos de sucesso, quais foram os produtos ou serviços que de fato fizeram a diferença para a empresa? E por que isso é importante? Porque eu estou cansado de ver, desculpa, para a empresa não, para o cliente, né, obviamente. Porque eu estou cansado de ver empresa que constrói um produto ou um serviço com um monte de componentes, mas na hora que você vai espremer, daqueles 10 componentes do produto ou serviço, tem 2 ou 3 que de fato fazem a diferença para o cliente, e os outros 7 são eventualmente irrelevantes. O cliente não vê valor nenhum para ele, se ter ou não ter não faz diferença nenhuma, o que muitas vezes pode comer margem do teu negócio e não entregar valor para o cliente. Então você começar a espremer e entender a fundo, de fato, quais são os componentes do teu produto ou serviço que fazem a diferença para aquele caso ou para aqueles casos de sucesso para o teu cliente, é absolutamente fundamental. Acho que tem um exemplo bem simples, né, que todo mundo já deve ter passado por isso na vida, que é tomar a decisão de ir a um restaurante.
Ninguém tem muita vontade de ir num restaurante que o restaurante faz hambúrguer, pizza, massa e sushi. Só se for aquele restaurantinho de PF durante a semana, que você vai porque você está no trabalho, você não está ligando muito para onde você está comendo. Você quer se alimentar rápido, você precisa se alimentar rápido. Exato. Mas se você para pensar, eu quero comer peixe. Então você procura um restaurante especialista em peixe. Exato. E o restaurante especialista em peixe vende peixe. E peixe bom, porque ele é especialista naquilo. Então ele pega o cara com vontade de comer peixe e ele vai lá. Se no restaurante de peixe tiver pizza, por mais que ele otimize o custo de cozinha, ele coloca um forno ali que é fácil e tal, o que ele passa para o cliente? Qual a mensagem, inclusive, né? Nem só a qualidade do produto, mas que mensagem. E às vezes a gente faz isso nas nossas empresas. Exatamente. Você agrega um serviço porque algum cliente pediu e você fez para ele, então você fala, eu fiz para ele, eu posso fazer para qualquer um. Exato. Será? Pois é. Ou seja, então vamos lá. Entenda quais são os seus casos de sucesso, quais são os produtos ou componentes de produtos e serviços que fizeram diferença para o cliente. Terceiro passo, quais são os segmentos que você tem mais sucesso? Ou seja, porque aí você começa Você acha uma pergunta, Flávio, desculpa. Pois não, imagina. Mas você acha que o segmento vem depois do produto? Ou isso não tem uma ordem, é meio que você vai fazendo paralelo? Na verdade, vamos lá, eu estou tentando passar um passo a passo, mas tem coisas que acontecem paralelas. Tá. Eu não tenho a menor dúvida que produto e serviço andam de mãos dadas com o segmento. Por quê? Para um segmento X, pode ser que um componente de produto e serviço seja fundamental, que para um segmento Y, aquele mesmo produto e serviço sejam diferentes. Para que aquele mesmo produto não sirva para aquele, mas serve para outro. Ou seja, e aí a gente até pode trazer alguns exemplos, né? Eu tenho por exemplo, um cliente que eu até acho que eu já comentei em alguns podcasts atrás aqui, que ele fabrica produtos de consumo massivo. Né? O que é produto de consumo massivo? É produto de higiene, limpeza e que tais. E às vezes, alguns serviços que ele coloca para o segmento farma, quando você vai para o varejo alimentar, não tem valor nenhum. E alguns serviços que você coloca no varejo alimentar, no segmento farma, não tem valor nenhum. Exemplo, reposição de estoque. Você vai no varejo alimentar, se você não colocar o que a gente chama do trade, que é um funcionário que de tempos em tempos vai lá pegar o teu produto e reencher a gôndola do supermercado, a gôndola vai ficar vazia. No varejo farma não acontece assim, via de regra. No varejo farma, o próprio dono da farmácia, o funcionário da farmácia, vai lá e enche a gôndola. Por quê? Porque as gôndolas são pequenininhas, não faz sentido. E tem muito menos quantidade de produto por gôndola comparado com um grande supermercado. E você tem uma diferença de validade de produto também enorme. Né? Exatamente. Então, no final das contas, é importante as coisas andarem em paralelo. Então, a tua pergunta / colocação é extremamente relevante. De novo, eu estou colocando um passo a passo porque eu não consigo fazer 2 passos ao mesmo tempo, mas você tem razão, as coisas andam meio que de mãos dadas, o segundo e o terceiro passo, vamos dizer assim. O quarto passo que é fundamental você registrar e documentar para você conseguir identificar qual ou quais são os seus ICPs é qual é o tamanho do cliente típico que você tem sucesso. Ou seja, você pode estar falando, eu vou continuar no mesmo exemplo, falando de segmento farma ou segmento alimentar, e você tem varejo alimentar, desde hipermercados gigantescos, grandes redes, atacarejos, com lojas com 2.000, 3.000, 4.000 metros quadrados, como você tem supermercadinhos ou vendinhas de bairros que tem 50, 100 metros quadrados. Qual é o tamanho do cliente que você está no mesmo segmento, mas tem portes completamente diferentes. Você está falando você está dando um exemplo de B2C, né? Quando você vai para o B2B, é mais complexo ainda. Claro. Porque você definiu o produto ou serviço, definiu para que mercado você vai ou para que vertical você vai, e dentro dessa vertical quem pode te comprar. E aí, vou te dar um exemplo real, no meu caso, minha empresa. Eu não consigo trabalhar com cliente pequeno, porque ele ocupa o tempo de um cliente médio, me dá basicamente o mesmo trabalho, com um ticket menor, que me dá uma margem menor e que não paga a qualidade do profissional que eu preciso. Ou seja, não é sustentável, não fecha a conta. Para mim não fecha. Tem um monte de empresa que fecha a conta e está tudo certo. Para mim não fecha. Eu preciso de um ticket um pouco maior, de uma estrutura dentro do cliente maior. Ao mesmo tempo, o cliente grande para mim não funciona.
Porque o cliente grande é uma competição absurda, todo mundo quer aquele cara, ele vai pagar em 180 dias, ele vai ter um processo super moroso vai para estrangular o teu decisão, fluxo de caixa, porque para receber 180 dias você tem que conseguir bancar. por uma margem menor. Exato. Ou seja, olha como é importante saber o ICP para você dizer não sem dor no coração. Porque bate na tua porta aquele cliente pequenininho, você vai falar, você até fala, puxa, mas tinha aí X dinheiros para entrar mês que vem porque ele quer comprar, mas no médio e longo prazo vai atrapalhar a minha operação. Aconteceu isso faz alguns meses. Eu não vou aqui citar o cliente, mas nós fomos convidados a participar de um processo, num cliente bem grande, com um escopo meio diferente do que a gente faz. Uhum. Só que era muito apetitoso o valor do negócio. Aí chegou, eu analisei Aí coça, pessoal, né? de vendas. Aí coça, né? Você fala, vai. Ai, Na hora eu falei, Deus. gente, a gente vai perder tempo. Não é o cliente que a gente quer. Não é o que a gente faz. Provavelmente a gente vai ficar fora de preço. Eu vou ter que gastar tempo do pré-venda. E o pior, eu vou deixar todo mundo emocionado com esse negócio. E aí não vão ganhar. E vai perder foco. Aí vai ser uma desilusão. E vai gastar dinheiro, porque as empresas às vezes esquecem de calcular aquilo que a gente chama de CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Quanto custa conquistar um cliente? É isso. Porque para vender custa, porque você vai alocar pessoas, vai alocar tempo, você vai fazer aquela que eu chamo da alocação de recursos, né? Pessoas, tempo e dinheiro. E nós, eu já falei isso algumas vezes em outros podcasts, e vou aproveitar o gancho para falar de novo, a gente tem que sempre procurar e entender se a gente está fazendo a alocação ótima dos nossos recursos. Recursos, pessoas, tempo e dinheiro, são limitados e opções de alocação, entre aspas, ilimitadas. Aonde eu faço alocação ótima de recursos, não. E claramente, pela tua fala, da história que você trouxe aqui, isso aqui não era uma alocação ótima de recurso. Exato. Muito bem, Zé. Olha só, a gente tem mais alguns passos aqui na nossa forma, porque eu só contei os 4 primeiros, mas eu acho que está na hora da gente molhar a garganta. Já? Já chegamos, por incrível que pareça, já passou metade do nosso tempo típico de podcast. Então, nesse caso, vamos fazer o sacrifício. vamos fazer o sacrifício. Então, enquanto você abre aqui o vinho, Zé, para variar, você faz o trabalho operacional. Do abridor Le Creuset, chique, sofisticado. Enquanto você já tirou aqui. esse veio sem cápsula. Então, enquanto você abre aqui o vinho, eu vou falar um pouquinho sobre esse vinho. Esse vinho mais uma vez, um vinho nacional. Obrigado, Vinho do Sul, Bira, Simone, que são os nossos curadores e fornecedores de vinho. Eles que selecionaram esse vinho pra gente. Eles são de uma vinícola lá do Rio Grande do Sul, chamada Cave 295, uma vinícola pequenininha que faz algumas preciosidades. E esse é um vinho super interessante, porque ele é feito de uma uva chamada uva Primitivo, que é uma típica italiana, uma casta italiana. E aqui no Brasil tem pouquíssimas plantações de uvas Primitivo. E essas vêm lá da região, lá do sul do Rio Grande do Sul, Encruzilhada do Sul. Esse vinho ele passou por 6 meses em contato com aduelas de carvalho francês, ou seja, ele fica no tanque de inox, mas eles colocam como se fossem umas chapas de carvalho francês, não é barrica de carvalho, para ele amadurecer. E ele é interessante, porque ele tem 75% de uva Primitivo, 15% de Montepulciano e 10% de Merlot, ou seja, 2 castas italianas, Primitivo e Montepulciano, e uma casta francesa, Merlot. Tem um álcool relativamente alto, 13,8%. Enfim, é uma beleza de vinho. E quem quiser, obviamente, quem quiser alguma hora ter acesso a esse tipo de vinho, na descrição aqui do nosso podcast, tem ali o WhatsApp do Bira e da Simone para vocês entrarem em contato. Então, saúde, vamos experimentar. Eu acho só uma curiosidade. É legal falar da uva americana. Isso que eu ia falar. Boa, Zé. Uma curiosidade. Para quem viaja para os Estados Unidos ou gosta de vinho americano, vocês vão lembrar da uva Zinfandel. Que nada mais é do que o Primitivo que foi plantado na Califórnia. Inclusive, fez um teste de DNA, né? Fizeram um teste de DNA comparando a uva Primitiva à Zinfandel e se comprovou que de fato é a mesma uva. Só que nos Estados Unidos chama Zinfandel. E é muito popular nos Estados Unidos. Só que o vinho Primitivo, via de regra, ele é meio polêmico, né, Zé? Porque ele tem um pequeno dulçor tem gente que e algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas não gostam porque tem esse fundo um pouco doce. Mas vamos ver. Acho muito bom, acho que o Merlot deu uma equilibrou, equilibrada. Né? E o nariz dele é ótimo, hein? Vinho bom. Belo vinho, hein? Nossa Senhora. Bira, obrigado de novo. Olha, essa vinícola eu nunca fui, você já foi?
Não, eu nunca visitei pessoalmente, eu já tomei vinhos dele, que eu já comprei com Bombilha, esses vinhos da 295. Eles produzem pouco, a produção deles são relativamente pequenas, mas realmente todos os vinhos que eu tomei até hoje... Não sei se vocês conseguem ver, mas no rótulo aqui tem um Dodge Dart RT. Chama Dart RT. Eles gostam de carro. Pra gente que tem uma certa idade, a gente acha legal isso. Eu lembro do Dodge Dart, tem uma história ótima, eu era recém-nascido. Meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro e ele comprou um Dodge Dart 8 cilindros para poder fazer a viagem São Paulo-Rio de Janeiro mais rápida, porque a gente morava em São Paulo e a família toda em São Paulo, então para ele vir visitar a família era mais rápido. Era mais rápido. Só que o bebê vomitava no carro quando o carro corria, então não adiantava nada, não adiantou nada comprar um Dodge Dart. Mas enfim, vamos voltar aqui mais uma vez, Bira, Simone, por favor, muito obrigado aqui pela indicação, pelo fornecimento desse primitivo, está maravilhoso, eu recomendo. Mas vamos voltar aqui para a nossa fórmula. O quinto passo dos 6 passos da fórmula do ICP, que eu acho que é super importante. Então a gente já falou quais são os seus casos de sucesso, quais são os produtos ou serviços que de fato fizeram a diferença para o teu cliente, quais são os segmentos que teve sucesso e qual é o tamanho ideal desse cliente que você de fato faz a diferença e que a conta fecha para você, que funciona bem na tua operação também. O quinto passo é definir qual é o perfil do cliente que tem mais sucesso com você. O que significa perfil do cliente? Porque, por mais que você tenha clientes do mesmo segmento, que tenham mais ou menos o mesmo porte, tem às vezes perfis de clientes diferentes. Por exemplo, você tem clientes que podem ser mais conservadores, clientes que são mais ousados, clientes que são mais vanguardistas, são menos vanguardistas. Ou seja, entender isso também é super importante. Vamos dar um exemplo de novo, no meu caso. É ótimo, gosto, real. Adoro. Nós já falamos que o meu cliente é o cliente médio, não é o pequeno nem o grande. E eu tenho algumas verticais, que eu vou atrás, por exemplo, automotivo, mercado de construção e tal. Só que nesse mercado tem uma característica grande. Eu preciso que esse cliente médio tenha uma estrutura mínima de vendas e marketing na empresa dele. Se ele não tem, mesmo ele sendo médio, ele acaba sendo um cliente que me atrapalha. Perfeito. E que me faz gastar mais tempo e acaba me dando menos margem. Então, ao longo do tempo, esse cliente, aí a gente fala de LTV, o tempo de vida do cliente, quando eu olho o tempo de vida desse cliente, em vez de ele me dar lucro, ele vai, em alguns momentos, empatar. Então, para que eu quero esse cliente? Olha só, o que você está falando aqui vai junto, esse quinto e o sexto passo, eles andam de mãos dadas mais uma vez, que é exatamente o que você falou. Qual que é o sexto passo? Quais são os pré-requisitos que o cliente precisa ter para ser o cliente ideal? Que é o que você acabou de falar. Qual perfil e pré-requisito? Eles andam de mãos dadas, Então, ter muito claro. No caso da minha empresa de consultoria é muito parecido. Ou seja, se eu não tiver do outro lado do meu cliente potencial interlocutores que tenham a capacidade de pôr a mão na massa e pôr para funcionar aquilo que eu estou aportando na consultoria, não adianta eu ir lá e construir uma metodologia maravilhosa, implantar uma ferramenta sensacional, seja qual for a ferramenta de estratégia, marketing, vendas, governança, se ele não tiver capacidade de operacionalizar. Então isso é fundamental. Mas desculpa, deixa eu pegar o gancho de uma coisa que você falou aqui, Zé, que eu acho que é muito importante. Você falou aqui rapidamente um negócio chamado LTV. Eu acho importante, acho importante talvez falar para quem não conhece o que significa LTV. LTV é uma sigla que vem do inglês mais uma vez, Lifetime Value. O que significa Lifetime Value? É uma conta matemática que as empresas deveriam fazer que calcula quantos reais um cliente conquistado eu tenho, entre aspas, garantido ao longo da vida que ele fica fazendo negócio comigo. Como que calcula essa conta? E claro, para cada tipo de negócio tem que ser adaptado e adequado. Mas basicamente qual é o tempo médio que um cliente fica fazendo negócio comigo? Um cliente médio faz negócio comigo ao longo de 5 anos. Legal, então 5 anos. Quanto que ele gasta por mês? 1.000 dinheiros, certo? Então, 1.000 dinheiros vezes 5 anos, eu começo a calcular o meu lifetime value, ou seja, quanto que eu conquistei o cliente, teoricamente tenho garantido aquele, nessa minha conta bem burra, 60 meses são 5 anos, 60 meses vezes 1.000, eu tenho, entre aspas, garantido 60 mil reais uma vez que eu conquistei esse cliente, por mais que eu tenha conquistado ele hoje. Esse é o conceito do LTV, que é algo que poucas empresas fazem, mas eu acho que é algo super importante que as empresas deviam começar a pensar. Porque isso começa a trazer uma forma de você analisar um pouquinho, olhando um pouco mais para longo prazo também, se esse cliente de fato é ICP ou não. Voltando aqui para o nosso tema ICP. Outra coisa importante que a gente não falou até agora, Flávio,
o momento da sua empresa em relação ao ICP. Uhum. Quando você está num momento de startup, é muito complexo você fechar um ICP, porque geralmente você quer ampliar, você quer fazer, então você vai... Você está até testando muita coisa, né? Testando o mercado, ou você está lançando um produto, o seu ICP pode variar, então você não pode ficar rígido, né? Você tem que ser flexível, vamos tentar esse. Agora, você tem uma empresa madura, você tem uma empresa que já tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, a primeira coisa você consegue calcular claramente teu LTV de agora para trás. Você consegue calcular o seu CAC, que é o custo de aquisição de cliente, de agora para trás. Uhum. Então você já vai ter algum tipo de informação. Segundo, você vai ter o histórico do cliente que deu certo, o cliente que não deu certo, que foi sucesso, que não foi sucesso, que custou mais, que custou menos, para poder aí sim fazer um exercício de afunilamento de ICP para você crescer mais saudável e mais rápido. Pois é, e você trouxe um outro assunto aqui que é super importante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é a história de, e a gente já falou isso em outros podcasts, mas eu acho importante a gente ressaltar de novo, a importância de você utilizar a tua base de dados histórica como algo que te traga inteligência. Eu estou cansado de ver empresa, que eu costumo dizer que está sentada em cima de uma montanha de ouro, mas que não pega a picareta para fazer um buraco na montanha para extrair o ouro. O que é essa montanha de ouro? É a base histórica dela. Espera um pouquinho, se eu consigo pegar minha base histórica e consigo descobrir qual que é o meu CAC, qual que é o meu LTV e assim por diante, isso garante que no futuro vai ser igual? Não, mas já me dá um cheiro. Exato. Porque as coisas podem mudar, é óbvio, mas o passado nos ajuda a prever de uma forma um pouquinho melhor o futuro. De novo, né? Vamos pensar o porquê que nós começamos esse podcast. Para acabar com esses mitos de fórmulas mágicas de que se fizer isso, acontece aquilo. Se fizer aquilo, acontece isso. Tudo isso que nós estamos falando, embora sejam teorias, sejam até métodos, ninguém está falando que você tem que fazer isso já, desse jeito, porque você vai ter resultado. A gente está trazendo para vocês informações para comporem o seu repertório de como você vai fazer para gerir a tua equipe de vendas, as suas vendas e tudo mais. Se vocês quiserem usar o conceito de CP e ajudar, tá ótimo. Se vocês não quiserem usar porque vocês acharam ruim, também tá ótimo. O nosso objetivo é trazer para vocês possibilidades. É compartilhar. E tão importante quanto compartilhar é trazer insumos para você avaliar se na sua empresa, no seu negócio, é o momento. Exatamente. Como você mesmo falou. Talvez você esteja numa startup, não seja pertinente o momento de discussão de CP. Dane-se o ICP, né? Porque startup tem um conceito de testa rápido, erra rápido, corrige rápido, né? Isso. Na linguagem da moda, vamos pivotar. Vamos fazer ajustes. Pivotar nada mais é do que um nome bonito para falar vamos fazer uma mudança em alguma coisa, né? É o nome da moda que o pessoal, os startupeiros gostam de utilizar. Então, de novo, o convite fica aqui para cada um que está nos assistindo entender o conceito do ICP e avaliar. Faz sentido nesse momento a gente pensar em desenhar e definir nosso ICP ou os nossos ICPs? E aí, de novo, esse é um processo de evolução e o ICP, eu posso dizer, a gente pode até pegar o exemplo da tua empresa, né, Zé? Porque se a gente pegar o primeiro ICP desenhado e o ICP que ela vive hoje, eu diria que ao longo de 1 ou 2 anos, houve um amadurecimento, e quando a gente olha para o ICP inicial e o ICP atual, eles são muito diferentes, mas eles fizeram um processo de amadurecimento. Isso. Ou seja, a mensagem que eu quero passar, e aí talvez você possa contar um pouquinho a história, que eu participei um pouquinho, mas você participou muito mais pela sua empresa, né? Porque foi construído na sua empresa, que é um processo que leva tempo para amadurecer. Não é simplesmente preenchendo uma fórmula de 6 passos que você sai pronto, ele está feito e está 100% redondo. Não, e tem uma coisa que eu passei que é o seguinte, perfeito, a gente fez um trabalho, durou alguns meses, nós entendemos, esse é nosso ICP, aqui está o nosso diferencial, esse cliente compra de mim por causa do meu diferencial, ele fica feliz comigo, então tá certo. O que eu faço com os meus clientes hoje que não são ICP? Sopa com batatinha? Vou jogar Chuta? fora? Claro que não. Óbvio que não. Agora, tem os defensores que falam isso. Vocês vão achar aí pela internet os defensores de ICP, como se fosse a base para você fazer sucesso. Aí você pega uma receita, sei lá, pega uma receita de 1 milhão por mês e você olha e fala assim, não, 700 mil estão no ICP, 300 mil não estão. Então Joga fora. Eu vou jogar fora. Só que esses E a vida 300 real? mil compõem a sua margem para pagar a tua estrutura. Claro. E a vida real? Então, para que você vai fazer isso? Muda. Faz uma transição.
e vai continuando com aqueles clientes até eles acabarem e você vai para um novo. E quando você vai para o novo, que é uma coisa que aconteceu também, você vai amadurecendo e vai amadurecendo no serviço ou no produto que você vende. E aí você começa talvez a mudar um pouco a característica do seu produto, do seu serviço. O que faz com que as características do ICP escolhido comecem a ficar diferentes. E você vai afinando. É como se fosse afinando mesmo o teu formato de vender. Pois é. Deixa eu pegar o teu gancho. Eu sei que a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, mas eu não posso perder esse gancho de uma coisa que você falou que para mim é super importante. E eu, pela minha profissão atual, né, como consultor de empresas, há quase 20 anos que eu trabalho com consultoria de empresas, focado em médias empresas, familiares principalmente. Tá bem velho, hein, Flávio? Um pouco menos que você, mas estou velho, sim. Tanto é que é vendas, velhos e vinhos. Eu não sei se já te falaram isso ou não, Zé. Só te lembrando. É que eu presto atenção bastante no vinho, sabe? Entendi. Mas eu costumo falar isso o tempo inteiro para cliente. Sempre que a gente vai promover mudança, tem duas formas de fazer uma mudança numa empresa. Ou não só na empresa, na vida e assim por diante. Tem só duas formas de fazer mudança. Ou por transição, ou por ruptura. E eu defendo que a mudança por ruptura só deve acontecer quando a situação é, entre aspas... traumática. Traumática ou urgente. Entre aspas, desesperador. Vou fechar uma fábrica. Exato. Se eu continuar assim mais 2 meses, eu tô lascado. Aí é ruptura. Agora, pegando o teu exemplo, eu tenho 1 milhão de faturamento, 700 mil estão no ICP, 300 não estão, por que eu vou fazer uma ruptura de jogar esses 300 fora? O que você acabou de contar na sua história rápida é, eu fiz uma mudança por transição. Que de fato, quando a situação não é, entre aspas, desesperadora, é o melhor caminho, para que não seja tão traumático para ninguém. De novo, se está numa situação que é fim de jogo, aí talvez tenha que ser por ruptura. Se não, vamos para a transição, né? Flávio, lembrei, a gente vai falando aqui, a gente vai entrando num assunto, vai no E vai lembrando as histórias, né? vai tomando vinho. Eu tá bom, eu estava sinal, conversando com um cara que tem uma empresa já uns... Não é uma empresa recém-lançada, tem uns 4, 5 anos, mas é uma empresa nova, né? 4, 5 anos. Claro, jovem. E ele estava me falando que ele estava incomodado porque essa vida de empresário muda muito. Instável, né? Muito instável, tal, tudo mais. E ele perguntou para mim, que eu também fui executivo, então ele estava fazendo uma pergunta de um ex-executivo para outro ex-executivo que tem um pouco mais de tempo como empreendedor. Eu falei para ele, eu olhei para a cara dele e falei assim, cara, se você não aceitar isso como uma coisa diária, você não serve. Não, esquece, não fecha dá a pra sua você. empresa, Não dá pra vende você. a tua empresa, vai virar funcionário, vai plantar batata, sei lá o que você vai fazer, mas você não serve para ser empresário. Então a gente está falando, olha só, em vendas você tem que ter um ICP, esse ICP é flexível, ele pode mudar, ele muda quanto tempo, você tem que revisar. Tem que fazer transição. Nossa, que angústia. Pessoal, Bem-vindo à selva. essa é a vida. Bem-vindo ao jogo. Essa é a vida. É isso aí. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast, mas eu queria mais uma vez agradecer de coração Red Minds, os estúdios onde a gente grava os nossos podcasts. Obrigado, turma da Red Minds. Vinho do Sul, que nos fornece e faz a curadoria dos vinhos. E, obviamente, mais uma vez, Zé, obrigado pela companhia, Imagina. pelo bate-papo. Prazer aqui, a gente desejar bater papo e tomar vinho. saúde, pessoal. Até a próxima. Gente, obrigado. até a Valeu. próxima.